Olá, queridos amigos de luz, eu sou a professora Sandra Sueli e este é o canal do seu crescimento interior. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este canal que é totalmente dedicado ao seu crescimento interior. Então, se você está interessado, interessada em avançar, em se autoconhecer, se autoaperfeiçoar, esse canal é totalmente dedicado a você. E na aula de hoje, nós estamos dando continuidade ao nosso tema, ao nosso trabalho de ativação e potencialização dos chakras, tá? Então, para quem já vem acompanhando, hoje nós vamos falar do sexto chakra, tá? O chakra frontal, que fica no meio da testa. Para quem está chegando agora, eu convido você a dar um pulinho no canal e assistir os outros vídeos que nós falamos sobre os outros chakras, caso você queira fazer esse trabalho intensivo de ativação e potencialização dos chakras, tá? Porque a gente precisa começar lá do chakra básico primeiro, e aí a gente vai subindo gradativamente em cada um deles até chegarmos ao coronário, que fica no topo da cabeça e que é o sétimo chakra, que a gente vai falar numa próxima aula, tá bom? Então, na aula de hoje, a gente vai conhecer as características deste chakra frontal e a importância dele e como nós podemos mantê-lo ativo em seu pleno potencial, tá bom? Então vamos para o próximo slide para a gente conhecer um pouquinho mais sobre isso. Muito bem, então aqui nós temos, né, potencializando o chakra frontal. O chakra frontal, como todo mundo já ouviu falar, ele fica exatamente na nossa fronte, na nossa testa, bem no meio das nossas sobrancelhas, tá? Ele é um chakra muito importante, tá? Porque ele está conectado a uma glândula chamada hipófise, que também acaba transmitindo informações, tá? E se conectando com as demais glândulas, que também estão associadas aos demais chakras, tá? Então, nós podemos dizer que essa glândula, ela é uma glândula mestra, tá? Ela vai trabalhar em conjunto com uma outra glândula que a gente vai conhecer na próxima aula, que está conectada ao chakra coronário, tá? Então, são duas glândulas mestras. Uma delas é essa hipófise que a gente vai conhecer hoje e que está ligada ao chakra frontal, tá? Esse chakra, gente, ele é muito importante. Nós podemos comparar esse chakra como se fosse um painel de comando, um painel de controle, tá? Então, imagina que você tem uma sala, né? E você tem ali um painel de controle onde você vai controlar e você vai fazer os comandos de todo um setor, tá? Então, fazendo uma comparação, o nosso chakra frontal, ele tem essa função, tá? Ele é o nosso painel de controle. Se o nosso painel de controle não está devidamente potencializado e ativado, o que vai acontecer? O nosso controle vai ser deficiente, né? A maneira como nós vamos dar os comandos para a nossa vida e para o nosso corpo e para os outros chakras vai ser deficiente. E aí todo o nosso sistema, né, todo o nosso organismo acaba trabalhando deficientemente, tá? Então esse chakra a gente precisa tomar bastante cuidado, prestar bastante atenção, né? Eu sempre falo isso, né, gente? Vocês vão pensar assim, nossa, mas todos os chakras ela fala que é importante. E é verdade, todos eles são muito importantes. Nós não conseguimos manter uma saúde integral se algum deles estiver deficiente ou estiver enfraquecido. Mas os chakras superiores, né, aqueles que vêm do cardíaco para cima, eles são chakras que acabam determinando muita coisa que acontece nos chakras de baixo, né, abaixo do cardíaco. Então, se a gente não tiver uma energização e um autocontrole muito bem estabelecido, todo o nosso sistema acaba ficando fragilizado, prejudicado, tá? Então, muito bem, o chakra frontal, o nome hindu dele é Ajna, tá? Que significa centro de controle. Então, imagina assim, que na nossa testa tem um painel de controle onde você vai fazer todos os comandos, né? Você vai ter toda a programação dos seus comandos para que o seu corpo possa atuar,
tá? É mais ou menos isso. A ideia é essa, tá? Muito bem. Qual é a função dele? A função desse chakra é o intelecto e a visão. Não apenas a nossa visão física, mas a nossa visão a nível de imaginar, a nível de visualizar. Então aqui, gente, vocês vão ver a importância desse chakra. Nós criamos a nossa realidade através da afirmação, né, do nosso verbo, que a gente viu na aula passada, chakra laríngeo, tá? E também nós criamos a nossa realidade através da nossa visualização, da nossa imaginação. E isso está totalmente ligado ao nosso chakra frontal. Se o nosso chakra frontal está enfraquecido, está bloqueado ou está parado, né, estagnado, nós não conseguimos fazer visualizações. E aí a gente não consegue acionar o nosso painel de controle e a nossa vida fica à deriva. A gente começa a ter experiências completamente contrárias à nossa vontade, porque a gente não está no comando, nós não estamos no controle, tá? E aí, qualquer coisa do exterior pode nos desestabilizar, né? Pode ficar alguma energia em algum dos nossos chakras e as nossas experiências serão ruins, serão insatisfatórias, tá? Então, se você está vivendo um momento assim na sua vida, né? Presta atenção no seu chakra frontal, veja como que estão os seus pensamentos, como que está a sua capacidade de visualização, que você já vai perceber aí todo um panorama do que está acontecendo na sua vida, tá? Essa visão, gente, ela também está relacionada aos nossos olhos físicos, tá? Porque os chakras, eles estão ligados a determinadas glândulas, né, da parte do nosso corpo, e também rege alguns órgãos. Então, o chakra frontal, ele também rege a saúde dos nossos olhos, tá? Então, se você tem algum problema de ordem visual, né, algum problema nos seus olhos, isso indica um chakra frontal provavelmente desenergizado, desvitalizado, tá? Ou ainda pior, né? Pessoas que têm uma tendência para a negatividade. Então, pessoas que são negativas, elas adoecem o chakra frontal e a longo prazo pode aparecer problemas físicos nos olhos, né? Esses problemas oftalmológicos que a gente conhece, né? Astigmatismo, hipermetropia, catarata, miopia, né? Se a gente for estudar um pouquinho o lado da metafísica, a gente vai ver que todas essas enfermidades, elas nascem em padrões comportamentais, tá? Padrões comportamentais equivocados. Então aí a gente acaba gerando um tipo de energia, né? Desestabiliza o movimento do chakra, o chakra começa a girar ao contrário, né? Ou ele para de girar quando ele está bloqueado, e aí as enfermidades começam a se instalar nos nossos órgãos físicos, tá? Isso acontece no chakra frontal e acontece também em todos os outros chakras, certo? Então a gente precisa ficar bem atento. Como que a gente pode potencializar, né, fortalecer o nosso chakra frontal? Eu coloquei ali uma afirmação, né? Eu trouxe para vocês uma afirmação bem interessante, que é: eu vejo, eu sou conectado, né? Tá bastante na moda, né, essa palavra conectado, né? Todo mundo quer se sentir conectado, mas você está se sentindo conectado com o quê, né? Você precisa perceber com o que você está se conectando. É com o lado positivo? É com o lado que te mantém saudável? Ou é com algo negativo, algo que é ilusório, né? Você precisa ver, né? Por isso, você precisa ver, olha só, gente, chakra frontal, ver, enxergar. Você precisa enxergar que tipo de energia que você está deixando fluir na sua vida, principalmente através do chakra frontal, tá? Então, esse estar conectado
é estar conectado com a sua verdade, estar conectado com o melhor, estar conectado com o positivo, com aquilo que te move para frente, para cima, entende? Você tem que estar assim com uma energia, uma vibração alta, uma vibração boa. Então você precisa estar se sentindo bem, se sentindo feliz, se sentindo poderoso, poderosa, tá? E não é por acaso que a cor do nosso chakra frontal, devidamente energizado e potencializado, também é o azul, mas é um azul um pouco mais forte, é o azul índico, tá? O azul do chakra laríngeo, ele é um azul celeste, é um azul um pouco mais claro, tá? Do chakra frontal, ele já é um azul mais escuro, é um azul mais forte, um azul índico, tá? Então a gente pode imaginar no centro da nossa testa, né, o nosso chakra ali, conforme está ali o desenho, vocês podem imaginar aquela região, um azul índico, tá? Muito bem, esse chakra devidamente equilibrado, energizado e potencializado, ele nos traz um sentimento de consciência, tá? Consciência é aquele estado de saber. Você sabe, simplesmente você sabe quem você é, o que você veio fazer aqui, quais são os seus talentos, as suas potencialidades, simplesmente você sabe. Você sabe quem você realmente é. Isso o chakra frontal, devidamente equilibrado e potencializado, vai te transmitir. Se você não está sentindo isso, é porque o seu chakra frontal está desenergizado, está enfraquecido ou até bloqueado, tá? Uma outra questão muito interessante. Pessoas negativas. Pessoas que têm tendência ao lado negativo, né? Pensamentos negativos, pensamentos de que tudo vai dar errado, né? Pessoas assim pessimistas, né? Que mais? Pessoas assim depressivas, tá? Tudo isso, gente, mostra um chakra frontal bloqueado, um chakra frontal doente, tá? Girando ao contrário e perdendo energia, certo? Então, se você conhece pessoas com essa característica, já pode até dar um toque. Ó, pessoal, vamos melhorar essa vibração aí, né? Vamos começar a fazer afirmações. Eu vejo, eu sou conectado, tá? E aí, um exercício muito interessante que a gente pode fazer para ativar o nosso chakra frontal é fazer visualizações, tá? De qualquer natureza, de qualquer assunto que seja significativo para você, tá? Não adianta você fazer uma visualização que para você não tem sentido. Você não vai conseguir ativar o seu chakra frontal. A visualização é uma das ferramentas mais poderosas para a gente fortalecer o chakra frontal. Mas a visualização tem que ter sentido para você. Então você precisa escolher um assunto, escolher um tema, né, da sua vida que para você faz sentido e começar a fazer visualizações. E como que você vai fazer isso? Você pode deitar na cama, deitar no sofá, ou assim, ficar numa posição bem confortável, pode ser sentado também, como você quiser. Você vai escolher o tema, tá? Você vai fechar os seus olhos e na sua testa você vai imaginar que tem ali uma tela em branco. Você vai imaginar que a sua testa é uma tela em branco. E ali você vai projetar a sua visualização. Eu vou dar um exemplo assim bem simples, tá, gente? Vamos imaginar que você queira comprar uma casa, por exemplo. Então você vai sentar lá bem confortável, ou vai deitar, né? Vai fechar os seus olhos, vai fazer algumas respirações bem lentas, profundas, para relaxar todo o seu sistema físico. Vai ver na sua testa uma tela, né? Como se a sua testa fosse uma tela branca. E aí você vai
visualizar a casa que você quer comprar, a casa dos seus sonhos. Por exemplo, tá? Estou dando só um exemplo. Então você vai lá e começa a ver. Você precisa ver nessa tela mental, nessa tela branca que está na sua testa, você precisa enxergar a casa dos seus sonhos, por exemplo. Quando você conseguir enxergar essa casa com todos os detalhes, com as cores, você alcançou a visualização, o poder da visualização, tá? Então, visualização é isso. Imaginação criativa, como também é chamado, é isso. E somente o chakra frontal tem a capacidade de te proporcionar isso. Se você tem dificuldade de visualizar as coisas, se você tem dificuldade de fazer visualizações criativas, é porque o seu chakra frontal está enfraquecido. E para você fortalecer ele, você precisa começar a treinar visualização criativa. Muito bem, e aonde nós chegamos quando nós fazemos visualização criativa? Nós chegamos num ponto onde nós chamamos de ponto de manifestação, tá? Esse ponto de manifestação é quando você consegue visualizar com tamanha força, com tamanha precisão aquilo que você quer, que a própria visualização consegue adquirir os materiais necessários, né, a energia necessária para trazer para você, na sua parte física, a manifestação, a realização daquilo que você visualizou. Tá? Então você consegue fortalecer o seu chakra frontal fazendo visualizações. Pode ser a mais simples possível, pode ser a mais complexa. O mecanismo e o processo de fazer é o mesmo, tá? Então aí vai depender da sua predisposição em trabalhar com visualizações criativas, certo? Quando você trabalha com visualizações criativas, o seu chakra frontal fica tão fortalecido, fica tão energizado, que você começa a desenvolver uma capacidade de perceber coisas dos mundos superiores. Então você começa a receber inspirações, você começa a fortalecer também a sua intuição, né? A intuição está ligada ao chakra cardíaco, mas a gente começa a ter uns lampejos, né, do plano espiritual através do nosso chakra frontal, né? É a nossa comunicação com os planos superiores, certo? Então, quando a gente fortalece nosso chakra frontal, nós temos clareza mental, nós temos intuição mais aguçada, que vai se refletir lá no chakra cardíaco, tá? Te movendo para a ação. Nós temos uma capacidade de nos comunicarmos aqui no plano tridimensional e nos planos superiores de uma forma mais direta, tá? E nós temos também uma capacidade de desenvolver a nossa clareza mental. Então, sabe aquelas pessoas que conseguem visualizar uma coisa e colocar aquilo em prática e ver o resultado? É pessoa que tem o chakra frontal totalmente vitalizado, totalmente energizado e potencializado, tá? Quando a pessoa tem esse chakra fortalecido, ela tem uma boa memória, ela tem uma boa capacidade de absorver conteúdos da mente intelectual, tá? Tanto é que uma das funções dele é o intelecto, né? Pessoas com a mente assim fortalecida, né? Pega logo a informação, né? Não precisa ficar, né, remoendo o assunto para entender. A pessoa entende logo, ela lê uma coisa, ela já capta a informação que está ali por trás das palavras e já processa isso dentro da sua mente intelectual, tá? Então isso ajuda muito. Para a gente ter uma ideia se o nosso chakra frontal está energizado ou não, tem umas perguntinhas aqui embaixo. Olha, eu tenho dificuldade para tomar decisões, né?
Sabe aquela pessoa que você pergunta uma coisa, ela, eu não sei. Eu não sei se eu faço isso, eu não sei se eu faço aquilo. Olha, eu preciso tomar uma decisão, mas eu tô com muita dúvida, não sei. Eu vou perguntar para não sei quem para ver se me ajuda, né? Tem gente assim. Pessoas assim, tá dizendo claramente que o chakra frontal dessa pessoa está carregado de energias negativas, está anuviado, está energeticamente denso, né? E está desvitalizado. Quando o teu chakra frontal está assim muito fortalecido, você toma decisões com uma rapidez espantosa, né? Você tem uma certeza daquilo que você está fazendo que é impressionante, né? Você é aquela pessoa proativa. Vou fazer isso. Você vai lá e faz, né? Você consegue visualizar coisas além do que as outras pessoas estão visualizando, porque você está com o seu chakra frontal totalmente ativo, né? Como se tivesse um farol, assim. Sabe aquelas lanternas que a gente põe, né? Tem uns capacetes que tem uma lanterna na frente, né? Na testa. É como se a gente tivesse uma lanterna acesa no meio da testa, né? Pra gente entender como é que funciona, né? O seu chakra frontal bem energizado, vitalizado e potencializado, é como se você tivesse uma lanterna bem no meio da testa, iluminando tudo. Você enxerga coisa que ninguém vê, né? É bem interessante isso. E também tem uma outra perguntinha que ajuda a gente a saber como é que está o nosso chakra, né? Me falta inspiração, né? Então, se você tem assim aquela dificuldade para fazer uma tarefa, né? Você tem lá um serviço lá no seu trabalho, né? Você fica ali olhando para aquele papel, olhando para a tela do computador e passa o dia inteiro e você não sai daquilo, né? Tá te faltando inspiração, você não sabe por onde começar. Isso é chakra frontal totalmente desvitalizado. E tem uma questão muito interessante, gente, que é assim: existem alguns comportamentos que fragilizam o nosso chakra frontal. Esses comportamentos, às vezes a gente tem e às vezes a gente não se dá conta de quão prejudicial é isso. Então, por exemplo, pensamento negativo. Pensamento negativo, ele acaba com o seu chakra frontal. Ele acaba, tá? Então, se você tem tendência a ter pensamento negativo, ou se você conhece alguém que tem pensamento negativo, olha, para com isso já, porque isso vai desenergizar o seu chakra frontal de uma forma absurda. Outro comportamento que acaba com o chakra frontal: crítica. Se você tem o hábito de criticar as pessoas, criticar comportamentos ou fazer autocríticas, você está desenergizando o seu chakra frontal. Se você tem a tendência de querer manipular os outros, né? Querer controlar a vida dos outros, você está acabando com o seu chakra frontal, tá? Depois de um certo tempo de comportamentos dessa natureza, a pessoa perde completamente o controle da sua própria mente e fica à mercê das influências negativas externas. Então é muito sério isso, viu, gente? Nós não temos o direito de controlar a vida de ninguém. Porque se cada um é a sua própria divina presença eu sou, nós não temos o controle de nada que é externo. Nós só podemos controlar a nós mesmos. E na verdade, gente, nem é bem um controle, né? É um alinhamento com a nossa divina presença eu sou, e ela vai nos dando as diretrizes, né? Veja o salto de consciência, né? Olha só, né? Esse chakra nos confere isso. Olha o salto quântico de consciência que a gente adquire quando nós fortalecemos o nosso chakra frontal, né? Controle, crítica, pensamento negativo, tudo isso desaparece, gente, porque tudo isso é ilusão. Isso, na verdade, não existe. São criações do ego personalidade que fazem a gente acreditar que a gente tem o controle
sobre os outros, que a gente, né, consegue direcionar as pessoas. Não é assim, gente, né? Então, a gente adquire um nível de consciência libertador, tá? Então, para a gente retomar, né, para fazer um resuminho, chakra frontal está totalmente voltado à nossa visão interna, ao nosso intelecto, né, à clareza de ideias, tá? Está muito ligado à nossa capacidade de visualização. Então, se você sentiu afinidade com essa prática, né, da visualização, aproveite, faça visualizações criativas, tá, em várias áreas da sua vida, vai energizando esse chakra, tá? Lembrando que ele é o nosso centro de controle. Nosso centro de controle, nesse sentido, gente, é exatamente você saber que você é o dono do seu corpo, você é o dono dos seus chakras. Então, que você está no controle de escolher se você quer coisas positivas ou coisas negativas. É nesse sentido que esse centro de controle está nos dizendo, está se referindo. Não é controle sobre os outros, mas é o controle sobre as nossas ações, o controle sobre a nossa escolha em cima daquilo que a gente vai querer ver manifestado na nossa vida, tá bom? Então, gente, eu deixo vocês com essa aula bem reflexiva, tá? Para que vocês possam avançar mais um pouquinho aí na caminhada de vocês, tá bom? Gratidão pela sua sintonia, gratidão pela sua presença luminosa no canal. Se você está gostando, continue com a gente, se inscreva, caso você ainda não seja inscrito, para poder estar sempre por dentro de tudo aquilo que a gente traz para vocês, tá bom? Então, gratidão mais uma vez e até a nossa próxima oportunidade.